os filhos de Israel, eles agora estão descendo ao Mitzrayim. Estão descendo ao Egito. Então, o nome é algo muito importante. O nome de uma pessoa reúne a essência e seus feitos neste e no mundo vindouro. O que o nome de uma pessoa reúne nela? A essência e seus feitos neste mundo e para o mundo vindouro. Então, não pense que as coisas que você vai fazer aqui, no mundo vindouro, você vai se livrar delas. Não vai. Lá, as coisas que você faz aqui, elas serão muito mais claras para todo mundo ver. Elas vão ficar muito visíveis. Então, o nome de uma pessoa reúne na pessoa a sua essência e seus feitos neste mundo e no mundo vindouro. Quando o nome é pronunciado, seu espírito se eleva. Eduardo? Eu falei, foi com você, Eduardo. Foi com você, Leila. Pode falar, Laura. Fala algo aí. Você pode falar pela Laura? Não. Você pode falar pela Leila? Você pode falar pelo Eduardo? E como é que você sabia que Eduardo era você? E se tivesse dois Eduardo aqui? Além do sobrenome, às vezes tem um assunto que eu converso com esse Eduardo que eu não conversaria com outro Eduardo. Ou a profissão desse é diferente da do outro. O olhar. Então o nome... Então tá bom. Uma pessoa que faleceu, ela atende pelo nome? Não. Então o nome pertence ao corpo ou à alma? O nome é seu espírito. O nome pertence ao quê? Ao corpo ou ao espírito? À alma. Então quando eu falo Eduardo, eu estou falando para o corpito dele, de atleta, ou estou falando para a alma dele? A consciência dele. Então vocês estão vendo a profundidade que é um nome? Imagina você pegar esse nome, que é uma profundidade, que é uma alma, e você colocar adjetivos. Ou você fala mal, ou você briga, ou você está causando mal à alma. Isso é muito forte. Quando o nome é pronunciado, seu espírito se eleva. A hora que eu falei Eduardo, ninguém mais falou hã? Só o Eduardo. Porque a alma dele se elevou. O que está dito não trata do corpo, mas de seu Ruach. Baruch Hashem. Não existe uma palavra hebraica exclusiva para corpo. Olha só, em hebraico não tem uma palavra para falar. Aqui nós temos a palavra corpo, né? Que é o conjunto de membros que uma pessoa tem em seu corpo físico. Mas em hebraico não existe uma palavra apropriada, exclusiva para corpo. Nós usamos bazar, seer, geviar, que tem funções diferentes dentro da língua hebraica, e não de um corpo. Geralmente bazar é carne e músculo, só para vocês terem ideia. Nomes de pessoas são tão valorizados que alguns têm seus nomes escritos em prédios, em pontes, bairros, cidades e em muitos lugares. O quão o nome é algo valorizado, o quão o nome é algo importante. Significativo, né? Muito significativo. Sim, sim. Rua Beatriz. Beatriz. De fato, o nome é uma entidade. É uma entidade muito enraizada na alma, mas para o corpo é apenas um título de identificação. Quando a alma se vai do corpo, o corpo não mais se identifica pelo nome. O que o corpo vira? Pó, vira cadáver. Se você chamar ele vai levantar? Ele vai ouvir? Ele vai te responder? Não vai.
Mesmo que o nome seja dado a várias pessoas, cada nome revela uma essência exclusiva e diferente. O Eduardo é o Eduardo. Mesmo que o nome dele, outras pessoas tenham o mesmo nome, mas a essência do Eduardo é só ele, é exclusivo, é único, não tem outro. Baruch Hashem. Então o Eduardo tomou posse do nome Eduardo. E cada Eduardo tomou posse do seu nome. Superficialmente, o nome não expressa nada sobre uma pessoa. Eduardo é simplesmente um nome, né? Mas só a palavra Eduardo expressa o que do Eduardo? Não expressa nada. Mas e a convivência com o Eduardo vai gerar características. Quando eu lembrar do Eduardo X ou do Eduardo Y, eu vou saber quem é cada um deles pela essência deles, pela essência que o nome absorveu. Baruch Hashem. Mas os atos ligam uma pessoa ao mundo. Superficialmente, o nome não expressa nada sobre uma pessoa. Mas os atos ligam uma pessoa ao mundo. É nesse ponto que o nome representa a total singularidade de um ser humano. Através do quê? Dos atos, né? Dos feitos. O livro de Shemot, ele trata muito do que os nomes dos filhos de Israel. Shemot trata muito do que os nomes dos filhos de Israel. Como é que vocês completariam essa frase? O livro de Shemot, ele trata muito dos nomes dos filhos de Israel. Como é que você completaria essa frase? Mas o Egito foi o mesmo depois que Israel entrou dentro do Egito? Não. Entraram vários povos super inteligentes, fortes, trabalhadores. Mas quando Israel entra no Egito, nunca mais o Egito foi o mesmo. E cada um dos nomes dos filhos de Israel, profeticamente, ele tem uma emanação, uma função. Ele tem um efeito no mundo. Qual é o efeito que você causa no mundo, nas pessoas que você convive? Que tipo de efeito você causa? Teve uma Leila que me causou uma dor aqui, ó. Uma dor, uma agulhada. Uma dentista, ela faz canal, né? Agora a Leila que nunca me causou isso. É a Leila? Leila. Teve uma Leila que fez isso comigo, você não. Mas o momento em que caem para o Egito e o momento em que se elevam para Israel. Eu fiz questão de deixar essa frase um pouquinho confusa para vocês pensar um pouquinho. Olha só. Shemot trata muito do que os nomes dos filhos de Israel no momento em que caem no Egito e no momento em que se elevam para Israel. De novo, a frase ela continua confusa. Eu preciso que vocês pensem. O livro de Shemot, Sefer Shemot, ele trata muito dos nomes dos filhos de Israel no momento que entraram na terra do Egito. E também no momento em que saíram da terra do Egito. Então, quando Israel entra no Egito, a Torá vai falar, esses são os nomes dos filhos de Israel que entrou no Egito. Aí ele pega e fala os nomes. Não é isso? Vem a lista dos nomes. E quando sai do Egito? Fala também. Esse é o nome dos filhos de Israel. A importância, né, que foi a diferença que eles fizeram. A repercussão que houve da presença deles, os fatos, os efeitos, né, que eles causam. Que eles causaram.
Mas o que essas pessoas tinham que eles mudaram uma nação, um povo inteiro, um reino inteiro? E será que a essência está ligada nos nomes, nas profecias que foram ditas, nos adjetivos que o Pai colocou? Vocês estão vendo tanto que o adjetivo colocado é importante? Ou seja, quando você fala de uma pessoa, você goste, não goste, tem atrito, não tem atrito, concorde ou não concorde com essa pessoa, as palavras que você vai falar dessa pessoa, ela vai retornar como um fruto para você. É o que aquela pessoa vai te proporcionar. Por isso que não vale a pena falar mal da outra pessoa. Não compensa fazer isso. O maior prejudicado vai ser quem falou. Então, quando a gente vai contar uma coisa de uma pessoa para outra, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você está plantando naquela fala. Porque vai gerar uma diferença aqui no mundo. Vai gerar uma diferença aqui na vida. Existem vários níveis de fazer isso, né? Vários níveis, né? O que não pode chegar é na Lachonará. Se chegar na Lachonará, você falar de um defeito, você falar de uma qualidade, você falar de algo que a pessoa precisa mudar é uma coisa. Agora, você usar o defeito da pessoa para falar mal dela, aí é outra coisa totalmente diferente. Aí vira Lachonará, língua má, língua maldita, língua amaldiçoadora. E quem vai colher o defeito falado da outra pessoa é você também. Então, Lachonará não vale a pena. É maldição. Shemot trata muito do que os nomes dos filhos de Israel representam no momento em que caem no Egito. E no momento em que eles se elevam para Israel. Então eles entram no Egito, caem. Aí os nomes são falados. E eles mudam o Egito. O Egito nunca mais foi o mesmo. Aí depois eles se elevam, eles saem do Egito. O deserto nunca mais foi o mesmo. Irmãos, quem diria uma nação inteira sobreviver num deserto? A única vez que o deserto viu isso foi quando Israel ficou lá 40 anos peregrinando lá no deserto. Deserto é lugar de prosperidade, de abundância, de tirar água de rocha, de cair maná do Shammai. Você tem um ar-condicionado durante o dia e um aquecedor durante a noite. O deserto nunca viu aquilo. Simplesmente porque os nomes estavam circulando ali. Os nomes estavam circulando ali. Que nação? Todas as nações precisam de uma terra fértil, de um solo bom, de chuva, para que a nação exista. O povo de Israel não precisou disso. Até hoje nós não temos uma nação. A nossa terra, ela é 100% nossa. Olha o tanto de conflito que ainda tem. Não é nossa. O rei Mashiach já está governando Israel? Não. Por isso, o nosso personagem principal dessa paraxá é... Quem é o personagem central dessa paraxá? Shemot. Moshe. Moshe, inclusive, ele é o primeiro homem a passar pela mikvê. Ele fez a primeira... Moshe é o primeiro a passar pelas águas da morte no rio Nilo, para a vida de um líder. Depois que Moshe passou no rio Nilo e foi pego pela princesa, ele selou que o povo de Israel também passaria pelo rio Nilo. O mar se abriria, quer dizer, não é bem o rio Nilo, é o mar vermelho, né? O mar se abriria e o povo passaria.
Só que Moshe foi o primeiro. E ele fez isso aonde? Em qual rio? O rio, no rio da idolatria. No rio mais egípcio de todos. No rio da idolatria. Então ele passou pelas águas da morte no rio Nilo, mas ele virou um líder. É quando Moshe vem ao resgate de seu povo, avisando através de seu nome que todos como ele iriam passar pela água. É o resultado imediato do nome de Moshe sobre os israelitas. O que significa a palavra Moshe? Tirado das águas. Moshe não tirou o povo das águas? O povo, na hora de sair do Egito, o mar se abre, o povo passa entre as águas. Moshe não tirou o povo pelas águas? Literalmente. O nome de Moshe influenciou na elevação de Israel. O nome de Moshe. Olha como o nome ele é importante. Podemos influenciar o nome como podemos ser influenciados pelo nome. É só uma dica, viu? Fica aí a dica. O nome tem a ver com a forma da redenção de cada pessoa. O nome de cada pessoa tem a ver com a forma da redenção de cada pessoa. Por exemplo, o nome Moshe, ele está ligado à redenção de Moshe. Onde é que começa a redenção de Moshe? Na água. Onde é que acontece o ápice da redenção de Moshe? Quando ele tira o povo do Egito pelas águas. E pelas águas também Moshe tem problemas. O Eterno fala para ele tirar água da rocha, tirar águas da rocha. E o que ele faz? Em vez de falar com a rocha, ele bate. Moshe tendo problemas com a água. E não entrou na terra. E para o povo de Israel entrar na terra prometida, o que aconteceu com as águas do rio Iordan, o Jordão? Se abriu de novo. Então, olha só como o tirado das águas, ele passa a influenciar o povo de Israel em todas as etapas do período lá no deserto, até a entrada na terra prometida. E as águas, a partir disso, elas continuam sendo utilizadas por nós até hoje, para fazer o quê? A tevilá, a imersão. E na mikvê. Até hoje o nome de Moshe nos influencia. Então quando você mergulha nas águas para fazer a tevilá, você vai no mikvê, você mergulha, você está lembrando de quem ali? Moshe. Olha o nome, olha só como o nome influencia. Então o que significa? Que você precisa mergulhar na Torá. Você tem que ficar mergulhado na Torá. Baruch Hashem. Olha, e cada desenho aí vai valer R$5, viu? Só que tem que contar a história que está acontecendo na figura. Uns aí já tem R$20, ali tem 15. Baruch Hashem. Então, o nome ele tem a ver com a forma de redenção de cada pessoa. Essa é a razão pela qual a Parashá é chamada Shemot, nomes. O seu nome tem a ver com a sua redenção. O nome Yaakov teve a ver com a redenção dele. E ele não teve que mudar para Israel. Para que o nome Israel tivesse influência na sua descendência. O Eterno teve que mudar o nome Avram para Abraão. Sarai para Sará. E depois a vida dela mudou e ela mudou o mundo. Tudo por conta da redenção. O seu nome tem a ver com a redenção. O seu nome tem a ver com a sua techuvá. O seu nome, ele tem a ver com a sua techuvá. E o seu nome, ele influencia o mundo à sua volta. Baruch Hashem, você ia fazer uma pergunta?
O seu marido tem que saber. Ele tem que falar assim, não, o seu nome é a sua missão. Ou não, o seu nome não se parece com a sua alma, vamos pôr um nome em você. Porque o nosso povo não põe nome porque o nome é bonito. Ah, esse nome soa bem, igual os Goim colocam, né? Então, às vezes as pessoas colocam nomes. Eu tenho um amigo que ele pôs o nome da filha dele de Ninfa. Ninfa era uma filha de um pagão, né? de um pastor. O que é pagão? Vocês sabem o que é pagão? O que significa pagão? Eu pus esses dias aí. A palavra pagão, que vem lá do grego, ela significa aquele que mora em zona rural. Agora, o que as pessoas que faziam na zona rural faziam? Elas cultuavam deuses da natureza e não os deuses da metrópole. Que os deuses gregos, eles são deuses de metrópoles, cosmopolitas, né? Enquanto os deuses de quem morava lá lá no meio rural eram deuses ligados à natureza. Então, pagano, né, lá do grego, lá, é aquele que mora lá na zona rural. É o que é pagão. Mas o nome de uma pessoa, ele tem muito a ver com a sua redenção. Mesmo o primeiro nome que a gente recebe, Existe um problema muito grave nessa questão de nomes, né? Por exemplo, Sedraque, Mesague e Abidnego. Quantas pessoas colocam esses nomes em filhos? O dia tinha um cara aí que ele chama Bilã. O pai dele pôs o nome dele de Bilã. Bilã não é a esposa de Jacó? Não, Bilá. Bilã é aquele profeta. Bilã é o profeta que o Jeg falou com ele. Ele queria matar o Jeg. O anjo vai e fala pela boca da mula. Esse é Bilã. Queria matar o povo de Israel, mas não teve jeito. Aí o cara vai pôr o nome do filho de Bilã. Ninfa. Ninfa é uma filha retirada de uma família. Ela presta serviço de prostituta cultual, fora da cidade. É as ninfas que tinham que fazer sexo com todos os homens que chegavam ali. Aí o pai vai dar o nome da menina de ninfa. Então o nome é algo muito importante. Ele define a sua natureza, o seu destino, muitas coisas que você vai vivenciar. O nome é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que um nome oculta a verdadeira identidade de uma pessoa, quem sabe o que significa Josenver, tirando a Leila? Tirando a Leila. A Leila não pode falar. A Maria Joaquina também não pode falar, não. Sabe, Eduardo? Yosef Netzer, aquele que acrescenta. Eu preciso de mudar de nome, Leila? Nossa, de jeito nenhum. Eu fico pensando como é que o nome caiu pra você. Onde é que meu pai estava com a cabeça naquela hora? Onde é que meu pai estava com a cabeça? Quem inventou o nome? Seu pai estava com a cabeça lá. Tá, literalmente. Até onde eu vi, o nome significa coragem. Andréa, coragem. Tem que ver etimologicamente o que significa. Porque às vezes ele vai ter significado em várias culturas, né, diferentes. Então, o nome é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que o nome oculta a verdadeira identidade de uma pessoa, já que muitas pessoas diferentes compartilham de um mesmo nome. Ainda assim, cada ser humano sente que seu nome representa a sua total singularidade. Por exemplo, Eduardo, você acha que Eduardo, ele te representa a sua integridade toda? Você é o Eduardo? Você se identifica. Você não se identifica, mas só que Eduardo... O meu nome, não. Se for pelo Japão, eu acho que não. Não, né? Mas dentro da sua família, quando fala o Eduardo, aí todo mundo tem uma identidade. Vocês não confundem você com outra pessoa. Então, isso é um paradoxo. Cada ser humano sente que seu nome representa a sua total singularidade. Nossa Parashat, Shemot, nós descobrimos que o Egito encobre a alma israelita e suprime sua essência. Tenta fazê-los escravos, mas ainda assim seu Ruach continua vivo. O Egito não consegue, ele
ele consegue te modificar por fora, mas por dentro, a sua essência, o Egito não consegue modificar. Por exemplo, quando Iosef foi para o Egito, o corpito dele, a carcaça, ela passou a se chamar de Tsenar Panear. Não é isso? Tsenar Panear? Aí mudaram as roupas, o cabelo. Quem olhava por ele era um egípcio. Mas e a essência de Iosef? O Egito conseguiu mudar? E tem casos que a pessoa se fantasia de israelita, mas por dentro a essência é egípcia. Baruch Hashem. O que vamos estudar no livro de Shemot? Do capítulo 1 até 1:14, o começo do exílio em Mitzrayim. Capítulo 1, do verso 15 até o verso 22, as parteiras israelitas que desafiaram o faraó. Do verso 2 a 1 até o 2:10, o nascimento e a fuga de Moshe para o palácio. Capítulo 3, verso 1 até o verso 10, a sarça ardente. Do capítulo 3, verso 11 até o verso 22, Moshe não se acha apto ao avodar Elohim. Do capítulo 4, verso 1 até o verso 17, Moshe discute com Elohim. Do 4:18 ao 28, Elohim então convence Moshe, ele vai para Mitzrayim. Elohim é bom ou não é para convencer? Do 4:29 até o 5:21, a redenção anunciada por Moshe e Aaron. Do 5:22 ao 6:1, Moshe em audiência com Elohim discute sobre Israel. Então esses aqui são os primeiros 6 capítulos, né, do livro de Shemot, né, tem mais, mas essa primeira parte que ela vai tratar desses assuntos. E a gente vai continuar na linha psicológica, né? Então é assim, o começo do exílio em Mitzrayim, as parteiras israelitas que desafiaram o faraó, o nascimento e a fuga de Moshe para o palácio, a sarça ardente, Moshe não se acha apto ao avodar Elohim, Moshe discute com Elohim, Elohim convence Moshe e ele vai para Mitzrayim, a redenção anunciada por Moshe e Aaron, Moshe e audiência com Elohim, onde discute sobre Israel. Então, que são os primeiros 6 capítulos, né, que a gente vai estar estudando. É claro que tem outros, mas esses aqui são os pré-temas das próximas para até 6. Baruch Hashem. E quem era Moshe depois que ele saiu do Egito? Hã? Qual era a principal característica de Moshe? Ele era pastor de ovelhas. Moshe cuidava de suas ovelhas, então Elohim testa a sua aptidão. Elohim está testando o livre-arbítrio e a capacidade de Moshe em ver justiça onde aparentemente não tem. A sarça ardente, ela parecia um arbusto pegando fogo, mas no olhar mais profundo, a sarça não se consumia. A gente lendo assim e observando nessa forma superficial, assim, parece algo muito simples, né? Parece algo assim, sem muita importância. Moshe era pastor de ovelhas. Elohim, então, começa a testar a sua capacidade, o seu livre-arbítrio. Sim. Olhar como que ele observava a justiça. O Eterno coloca uma sarça para pegar fogo na frente dele. Olhando assim, parece que não é nada. Simples. Mas na alma de Moshe, tudo isso aqui tinha o poder de uma grande tempestade. Imagina um dia calmo e de tarde começa a ter aquela chuva, aquela tempestade, aquele vento, trovão. As telhas começam a sair do telhado e um monte de coisa. Chuva muito forte. Bom, uma tempestade é uma coisa natural de acontecer, muito simples, né?
E para que o medo? Para que o medo de uma tempestade? Alguém que tem medo de tempestade? Ah, mas tempestade acontece, coisa da natureza. A tempestade com vento aí, 300, 200, 150. Não, meio-dia você coloca uma picanha para assar, coloca um sol quente, uma churrasqueira lá fora, coloca para assar, faz aquela mesa bonita e vai lá comer churrasco. Depois você come, põe uma rede, fica lá. A hora que a tempestade vai, você continua. A tempestade é essa aí. A hora que a tempestade vier, não, vê se a carne vai assar, vê se o carvão vai continuar com fogo, vê se a comida vai continuar em cima da mesa, vê se você vai ter estômago para comer, vê se a fome vai continuar. A vida de uma hora para outra ela pode mudar de sentido. A gente lendo assim, mostrar um pastorzinho de ovelha, parece uma coisa tão banal. Mas isso aqui mudou profundamente a vida desse homem. E essa mudança, os efeitos que ela causou para ele, até hoje ela causa em nós. Cada vez que você lê Moshe, o que Moshe escreveu, o que Moshe fez, a sua vida muda, a sua vida se transforma. Uma tempestade não consegue mudar a sua vida igual Moshe. O tirado das águas consegue fazer. Moshe consegue mudar muito mais a sua vida pela Torá do que uma tempestade. Então tudo depende da maneira que você está olhando as coisas. Como que você está observando as coisas. Se você for observar Moshe, ele andando lá no deserto, e ele vê algo pegando fogo, que é algo normal, né? Hoje em dia tem tanto fogo, o pessoal está pondo fogo aí para todo lado, fumaça, tão normal isso. A gente passa a primeira coisa que você quer fazer quando algo está pegando fogo, você quer fugir. Aí depois eu pude jogar uma água para apagar o fogo. E a nossa vida é dessa forma. Tem fogo que vai pegar na sua vida, você tem que ir lá ver, você tem que ir lá observar, porque muitas vezes esse fogo, ele nunca vai se apagar, ele nunca vai se consumir, simplesmente porque você não observou. Imagina se Moshe, ele passasse despercebido nessa sarça que estava pegando fogo. O que seria do povo de Israel no Egito? E quantas coisas passa despercebido? Quantas coisas da Torá você não dá importância, passa despercebido. Você não observa com certos detalhes. Quantas coisas você não dá valor, aquilo para você não é nada. Às vezes tem gente que fica muito mais emocionado quando troca de celular, troca de carro, troca de casa. Mas quando troca o status da alma, de caído para elevado, não causa emoção nenhuma. Pessoa fria, seca, com a imuná, com a fé, com as coisas do eterno, super frio. E quer que a vida melhore, que a vida fique boa, que tenha paz no coração, tenha shalom, tenha Parnassot, tenha Brachot, tenha Simchot, Refot, Veshlemot. Deseja tudo isso de bom, mas a alma da pessoa, a pessoa nunca observa a sarça ardente. Moshe parou. Moshe foi lá olhar, foi lá observar. Não se olha para dentro. Ele olhou para dentro dele. Ele falou assim: opa, essa sarça é para mim. Isso é para mim. Mas o que tem a ver uma sarça, um arbusto pegando fogo com a sua vida? O que isso tem a ver? Mas
E quantas coisas que acontecem assim à sua volta e você não observa? Quantas vezes que o Eterno se manifesta à sua volta e você não observa? Até quando uma pessoa briga com você, fala coisas que você acha que é mentira, de repente o Eterno está ali usando aquela pessoa para falar com você e você não está observando. Até quando falam mal de você, você tem que observar. Opa, vai que o Eterno está tentando me aperfeiçoar. Não, mas o que é o nosso normal é se ofender. A pessoa fez ou falou mal de você, bateu de frente, você se ofende. E você quer vingar. Você quer retrucar, você quer ir lá e massacrar. Você está massacrando uma correção. Você está Quem está buscando o quê? Conhecimento? Quem não está buscando. Ah, claro. Principalmente se está tudo correndo bem, está vencendo, está ganhando as coisas. Não vai observar. Agora Moshe, ele era um príncipe do Egito, ele tinha do bom e do melhor. Ele não tinha nada que defender o israelita. Yasmin, pega papai, por favor. Ele não tinha que fazer isso. Ele podia muito bem ficar no conforto da vida dele, os israelitas se virem. Isso demonstra que ele era humano, né? A justiça dele, porque ele Isso demonstra, isso demonstra uma coisa, além disso, né? Isso demonstra o quão valioso eram as coisas do Eterno para ele. Você sabe quão valioso é as coisas do Eterno para você? Toda rabá. O Eterno perguntou para Abraham. O Eterno, ele falou assim: Abraham, o que é? Eu sou importante para você? E depois? O meu filho. Então tá bom, vai lá e sacrifica ele então. Porque vai ficar só eu sendo como o mais importante. Quem de nós que teria essa capacidade? Moshe, ser príncipe do Egito, ter o conforto, a proteção, a riqueza, é mais importante que eu? Não. Eu posso te fazer um teste? Pode. Então tá bom. Aí Moshe viu o cara brigando com um israelita, ele foi lá e matou o cara. Ciências do Egito. Foi virar um pastor de ovelha. Quantas coisas você coloca na frente do Eterno, muito mais importante que o Eterno. E tudo isso começa principalmente pelas pessoas mais céticas. As pessoas mais céticas, elas tendem a ter elas dão muita importância no materialismo. Elas acham que o dinheiro dela, né, vai ser levado para o mundo vindouro. A alma pode ficar para trás, tanto faz a alma, mas o meu dinheiro tem que ir. Muita gente é assim. Muita gente é assim. Moshe não. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma visão superficial. Elas não enxergam Elohim em situações que aparentemente, na visão delas, estão erradas. Desse modo, Elohim testa os indivíduos íntegros. Quem que o Eterno testa? Os indivíduos íntegros. E os indivíduos que não são íntegros e que não têm essa tendência para buscar o Eterno. O Eterno fica testando essas pessoas. Quem que ele testa mais? O tzadik. Então, o que o Eterno faz? Ele vai testar aquela pessoa que se coloca como tzadik. E ele vai colocar situações inusitadas, situações, por exemplo, a história de Eldá e de Tamar. Era um teste para Eldá. Mas moralmente, como é que isso é visto? Moralmente, como é que isso é visto? A história de Eldá e de Tamar. Mas o Eterno testou Eldá naquela situação e o Mashiach veio daquela situação. Então, o nosso poder de julgamento, ele tem muita influência na nossa sensibilidade de buscar ou não as coisas do Eterno. E o justo, aquele que procura a Torá, as pessoas justas, são essas que o Eterno mais vai colocar provas. O que não é justo, o que é cético, vai levar a vida tranquila, boazinha, vai conquistar isso aqui, conquista aquilo ali, e vai levando a vida de boa, tranquilo. Mas a alma vai ficando
para trás. Ela não tem elevação. Ela está satisfeita em estar ganhando do Egito. Quem paga o salário é o Egito, então tá bom. Desse modo, Elohim testa os indivíduos íntegros para ver se eles são aptos para conduzir seu povo, observando primeiro como eles cuidam de si mesmos, de como eles se lideram. Autocontrole, domínio próprio, não ser juiz contra os outros, ser generoso, hospitaleiro, bom conselheiro, mestre na prosperidade do outro. Vou repetir: mestre na prosperidade do outro. Governa bem sua casa, mesmo quando há adversidades, mesmo quando há conflitos, mesmo quando não está satisfeito. Ele governa bem a sua casa. Esse é um tzadik. Quando Moshe estava cuidando do rebanho de Itro, seu sogro, no deserto, uma das ovelhas escapou e Moshe foi atrás dela. A ovelha encontrou água e bebeu. As ovelhas, elas não são escravas do líder. Vou ler novamente, para vocês entenderem. Quando Moshe estava cuidando do rebanho de Itro no deserto, uma das ovelhas escapou e Moshe foi atrás da ovelha. Como? Deixou as demais e foi atrás daquela ovelha. A ovelha fugida, a ovelha fujona, ela encontrou água e bebeu. O que isso significa? Que as ovelhas não são escravas do líder. O chefe, quando uma ovelha foge, o que o chefe faz? Ele vai atrás, aí ele bate, ele briga, e arrasta e traz ela de volta. Esse é o chefe. Mas o líder, ele entende que aquela ovelha não é sua escrava. Quando ele achou a ovelha, ele diz: eu não percebi que você estava fugindo, porque estava sedenta. Um líder não sufoca e não convence a ovelha. Então, quando ele a achou, ele diz: eu percebi que você estava fugindo porque você estava com sede. Um líder, ele não sufoca a ovelha, ele não convence a ovelha. Ele não tem que ficar convencendo a ovelha. Isso não é papel de um líder pela Torá. É por isso que quando as pessoas vêm do sistema religioso para o nosso meio, né, vêm do sistema aí das religiões, a hora que chega aqui e fala assim: ah, mas esse moré aí não está com nada. Esse aí não está com nada. Esse não faz isso, não faz aquilo outro. Não faz nada de líder, não fica coagindo. Vou fazer isso com Moshe também, né? Quando Moshe a pegou nos seus braços e a levou de volta ao rebanho. Uau! A ovelha fugiu, ele ainda pega nos braços e leva com todo carinho de volta para o rebanho. Uau! Ué, por que não brigou? Não deu não deu uns... Só se pega nos braços quem tem confiança. Elohim só pega nos braços quem tem emuná nele. Baruch Hashem. Moshe teve seu potencial revelado, não quando era príncipe em Mitzrayim, mas quando cuidava das ovelhas. Moshe, ele teve seu potencial revelado, não quando era príncipe em Mitzrayim, mas quando ele cuidava das ovelhas. Moshe, ele foi um homem muito mais elevado. Ele pôde colocar em prática, colocou para colocar É. no espírito. E por quê? E não porque ele estava lá no Egito, como príncipe. E muitas pessoas, elas não conseguem se elevar, porque o local em que ela se posiciona, onde ela acha que ela vai ser grande, não permite. Não vai tirar o melhor dela.
não vai tirar o melhor dela. Então, muitas vezes, ser um príncipe no Egito, ser um rei, não tira o seu melhor potencial. Já para Iosef, o melhor potencial de Iosef foi quando ele virou governador do Egito. E mesmo assim ele não agiu como um chefe, ele agiu como um servo. Mas era ali que o potencial dele ia florar, né? É. A missão dele estava De Iosef foi ali. com aquela autoridade, né? Como pastor, ele foi rejeitado pelos irmãos. Contrário. Agora Moshe foi aceito como pastor. O nome Moshe influenciou Moshe. O nome Yosef influenciou Yosef. O nome Abraão influenciou Abraão. Por isso que a nossa paraxá é Shemot. Nomes. Yosef, aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. Baruch Hashem. Então, por isso que a nossa paraxá é Shemot. Então, vocês puderam perceber um pouco do que vai ser esse estudo de Shemot. Você já viu que o clima de Bereshit já mudou totalmente, né? Então, nós estamos aprendendo qual a importância do nome, qual o significado de um nome. E é isso que nós vamos estudar nas paraxot do livro de Shemot. Baruch Hashem. Amém.